Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, nessa quinta-feira depois da Epifania do Senhor. Eu convido você agora a abrir bem o seu coração, para que nós possamos meditar e refletir a palavra do Senhor, que você pode encontrar aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 22. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus inicia a sua vida missionária, a sua fama começa a crescer, a repercutir por todos os lugares. E então ele volta, ele regressa até a sua cidade, a sua aldeia, Nazaré. E ali, como um bom judeu que era, Jesus, num dia de sábado, vai até a sinagoga, que era a igreja deles. E ali Jesus participa da liturgia. Ele se levanta, ele pega o livro e diz aqui que ele achou a passagem. Ou seja, houve uma intenção de ir exatamente naquela passagem do profeta Isaías, que foi escrito 6 séculos antes daquele dia, que Jesus se levanta lá na sinagoga da sua cidadezinha, da sua aldeia. Então ele proclama: O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus faz uma autoapresentação. Jesus apresenta o seu projeto de vida. Jesus mostra qual é a sua missão. Por que ele veio à Terra? O que ele veio fazer aqui? E como a gente pode ver, tudo que Jesus veio fazer é algo maravilhoso, é algo esplêndido. Olha só, ele me consagrou para anunciar a boa nova. Quem é que não quer ouvir uma boa notícia? Aquele povo tão oprimido estava esperando, estava desejoso de uma boa notícia. Aos pobres, e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos. Quem está preso quer ser liberto. Jesus veio fazer isso. Dar vista aos cegos. Quem está na cegueira, mesmo que seja a cegueira da alma, quer enxergar. E Jesus disse para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, a missão de Jesus
é trazer a salvação. A missão de Jesus é trazer a redenção. A missão de Jesus é, de fato, nos libertar de tudo aquilo que nos oprime e nos dar a graça da liberdade interior, da paz. E algo que eu achei extremamente maravilhoso nesse texto bíblico é quando Jesus diz: hoje se cumpriu o que acabaste de ouvir. Imagina, um texto que tinha sido escrito há 6 séculos atrás. Jesus então aplica a si, dizendo: hoje se cumpriu o que acabaste de ouvir. E eu fiquei pensando assim, refletindo assim, será que quando a gente lê o Evangelho, será que a gente tem, de fato, autoridade e convicção para dizer: essa palavra se encarnou na minha vida, essa palavra se encarna na minha vida? Eu fico pensando, por exemplo, quando Jesus disse: vinde e eu vos farei pescadores de homens. Eu me considero, de fato, um pescador de homens, um pescador de almas. Eu assumi essas palavras de Jesus para a minha vida. Será que aquilo que eu leio, aquilo que eu medito, aquilo que eu escuto na pregação cristã, eu posso aplicar na minha vida hoje, na autoridade do Espírito Santo que habita em mim? Eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é a passagem bíblica que você pode dizer: isso se cumpre na minha vida hoje? Eu perdoei porque Jesus disse que eu tinha que perdoar de coração. Isso se cumpriu na minha vida hoje. Eu pratiquei a caridade porque Jesus me ensinou assim. Isso se cumpriu na minha vida hoje. Eu fui justo porque a palavra de Deus me ensina a ser assim. Isso se cumpriu na minha vida hoje. Hoje eu não fui invejoso. Hoje eu não fui impaciente. Hoje eu não alimentei ódio no meu coração. Hoje essa palavra se cumpriu na minha vida. Será que eu posso dizer hoje, como os discípulos lá a caminho de Emaús, eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras no caminho? Será que eu posso dizer que a palavra de Deus arde no meu coração hoje, agora, exatamente nesse momento? Ou não? Porque, gente, a palavra de Deus, ela precisa ser atualizada. E como é que ela é atualizada? No nosso comportamento, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de pensar, de sentir, de agir, no jeito como a gente se expressa, no jeito como a gente vive. E assim como Jesus, eu posso dizer, como está dizendo aqui, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito está sobre mim. O Espírito Santo também está sobre nós. Nós temos o Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Nós recebemos a unção no crisma. Então ele está, aquele mesmo Espírito que agiu em Jesus, ele age também em nós. Mas eu preciso que ele se mova, eu preciso que ele haja, que ele cumpra em mim aquilo que ele tem que cumprir, ele tem que me santificar. E assim eu vou ter a autoridade de dizer: essa palavra se cumpriu na minha vida hoje. Gente, não tem sentido a gente ouvir o Evangelho todos os dias, a gente aprender a Bíblia, a gente aprender sobre doutrina, a gente saber coisas do Evangelho, se isso aqui não é traduzido na minha vida, se isso não vai se fazer carne na minha carne. Entenda, eu queria que você guardasse isso para a sua vida hoje. Eu vou guardar para a minha. O que Jesus falou no meu coração hoje é:
Será que você, quando lê as Sagradas Escrituras, a minha palavra, você, Frei Wilton, você pode dizer, hoje isso se cumpriu na sua vida? Porque senão, precisa acontecer. Na minha vida e na sua vida. Reflita sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu. Eu peço a você agora que curta, que comente, que compartilhe. Se você ainda não me segue aqui nas redes sociais, passe a seguir. Se você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e nós estarmos aqui, sempre unidos nesse desejo de compreender a vontade do Senhor e tentar aplicá-la à nossa vida. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.